Para seu segundo álbum de estúdio, com o título simplesmente Elvis, de 1956, Elvis Presley gravou 3 músicas de Little Richard. São elas: Tutti Frutti, Long Tall Sally e Rip It Up. A pergunta que sempre fazem, ou até uma afirmação, é se Elvis roubou essas músicas dos negros, ou neste caso, de Little Richard. Não, Little Richard, assim que ele colocou a música, toda a música, não só a de Little Richard, na época, quando a música vinha a público, qualquer outra pessoa podia gravar essa música. E os royalties mecânicos eram pagos por cada cópia vendida aos autores da música. Little Richard havia assinado um contrato com a Specialty Records extremamente prejudicial. Nesse contrato, a gravadora pagava ao autor das músicas apenas meio centavo de dólar por cópia vendida, ficando com o grosso dos royalties da música. Elvis Presley, pelo contrário, quando ele grava as músicas de Little Richard, e em 1956, ele tem 2 álbuns, é o primeiro artista da história que tem 2 álbuns em primeiro lugar no mesmo ano na parada Billboard Top Pop. E tanto o primeiro disco de Elvis vendeu mais de 1 milhão de cópias, o segundo disco de Elvis, o segundo álbum de Elvis, que traz 3 músicas de Little Richard, vendeu só nos Estados Unidos 1 milhão de cópias e, em conjunto, principalmente com os países da Europa, atingiu mais de 1 milhão e 600 mil cópias. Isso fez as músicas de Little Richard, apesar de que quando isso aconteceu, ele ficou chateado, porque quando Elvis gravou Tutti Frutti em single, o single de Elvis vendeu bem mais do que quando Little Richard gravou sua própria música. Então ele ficou chateado porque, a princípio, os artistas que não eram os autores da música, da sua música, estavam vendendo mais do que ele, porque Elvis Presley e Pat Boone gravaram Tutti Frutti. Ambos venderam mais discos dessa música do que Little Richard. Porém, depois, Little Richard entendeu que Elvis Presley, gravando suas músicas, abriu uma porta que estava muito, muito cerrada. Quando Elvis estoura essa porta e mostra as músicas de Little Richard para o público branco reconhece depois Little Richard e ele passa a ganhar muito dinheiro com suas músicas, inclusive fazendo uma tour mundial em 1957, e ele afirma que ganhava 15 dólares por semana e passou a ganhar 10 mil dólares por dia. Ele fez grande sucesso na época na Austrália. Little Richard afirmava que Elvis sempre foi um cavalheiro e que, diferente de outros artistas, nunca usou sua fama para diminuir ninguém. Richard disse: Elvis gravou minhas músicas e as tornou maiores, e isso me tornou maior. Little Richard defendia que Elvis era legítimo e que, embora outros o tenham explorado, Elvis não era um deles. E ele apreciava o fato de Elvis dar sempre o devido crédito às suas influências na música negra. Elvis Presley. I love him. That's my buddy, my baby. I love him. We are very good friends.
And it was a very great loss to the music world. Elvis is one of the greatest performers ever lived in this world, and electrifying, elevated. Oh, he's just, you can't say enough. He's just beautiful. I love Elvis. A man at times. And a legend. They said Little Richard forever. Elvis forever.